Olá, deusas e deuses! Tudo bem com vocês? Eu sou Camila The Monkey e hoje é dia de hits e flops de julho. Bora lá? Se você caiu de paraquedas aqui nesse canal, o quadro Hits e Flops é um quadro aqui do meu canal, onde eu compartilho com vocês mês a mês os produtos que foram hit, ou seja, produtos que eu gostei muito de utilizar, que deram super certo comigo, e os produtos que foram um flop, não funcionaram comigo por alguma razão. Não necessariamente é um produto ruim, só não funcionou comigo. E antes de começar, deixa eu já te falar desses acessórios que pra mim são os smash hit. Eles são lá da loja Dark Spell, eu tenho cupom de desconto pra vocês utilizarem. São acessórios artesanais de altíssima qualidade, gente. Eu estou apaixonada. O cupom vai estar passando pra vocês aqui e também eu vou deixar na descrição do vídeo. Vou começar falando dos hits de cabelo em julho. Eu tava muito curiosa pra testar essa Butter Oil aqui, que é a Butter Oil Fitomanga, né, da linha Fitomanga da WeedCare, que foi um lançamento aí, eles lançaram há pouco tempo na marca. Eu recebi esses e os outros produtos que eu vou mostrar pra vocês de cabelo lá da minha loja parceira Dermabox. Eu também tenho cupom de desconto pra vocês utilizarem. Também vai estar passando aqui e também vou deixar tudinho na descrição do vídeo, tá? Eu tava muito curiosa pra testar porque eu tenho a máscara dessa linha e eu gosto muito dela. É uma máscara que me entrega uma hidronutrição. E essa daqui, eu fiquei assim pensando, será que ela vai ser uma máscara mais que vai me entregar mais nutrição do que a outra? A outra eu gosto dela bastante, só que eu uso ela quando meu cabelo não tá super ressecado, porque eu considero ela uma máscara pra cabelos de baixa manutenção, sabe? Mas essa máscara aqui, que perfeição, eu amei. Ela entregou tudo que eu tava esperando dela. Ela tem um efeito teia, inclusive todas as body oils da WeedCare tem essa ação bem condicionante, efeito teia, que desmaia o seu cabelo assim que você aplica. Essa body oil aqui, ela tem manteiga de manga, manteiga de murumuru, óleo de macaúba e óleo de manga. E, gente, que máscara ótima. Ela não pesou o meu cabelo no sentido de quando eu fui finalizar ele tá murchinho, sem volume nenhum, mas nutriu o meu cabelo de uma forma, eu amei. Essa manteiga aqui da linha Fitomanga tá super aprovada, gente, smash hit. Eu usei bastante ela, é uma manteiga que rende pra caramba e, cara, tem um cheirinho de manga, assim, mas nada enjoativo. Muito, muito gostoso, gente. Então fica aí a minha indicação. Ela serve pra todas as curvaturas, mas eu indico ela se você tiver com o fio mais danificado. O meu cabelo, ele tende a ser um cabelo mais ressecado, um pouco mais poroso. Então não pesou no meu cabelo. Mas fios mais fininhos talvez dê uma pesada, porque ela de fato é bem, assim, rica e densa, com bastante óleos. E de finalização, a duplinha que eu mais usei em julho e que eu mais fiquei apaixonada foi a seguinte. Foi o combo desse creme de pentear aqui, que eu já conhecia, né? Eu gosto muito dele, que é o creme de pentear Curvas Mágicas da WeedCare. Eu amo essa linha da WeedCare, gente. Eu adoro o efeito que me dá esse creme de pentear aqui. Ele tem proteção térmica e solar. É aquele creme de pentear que não é nem super levinho, mas também não é um creme pesado. Então, para as onduladas, para você que quer um cabelo com mais definição, sem perder ali muito volume, esse creme aqui, gente, eu adoro ele, adoro. Sério, ele é muito bom. Aqui vem na embalagem de 300 ml, mas sério, ele rende bastante. Então, eu sempre fico chateada de não ter a versão de 500 ml, mas acaba que toda vez que eu compro, ele rende muito, mesmo eu usando várias vezes. E aí eu combinei esse creme de pentear com a gelatina ativadora Fitomanga da WeedCare. Eu amei essa gelatina, gente. Ela fala aqui que é uma gelatina ultra nutritiva, promete até 72 horas de day after, tem proteção solar, tem proteção térmica. Eu achei que por ser da linha Fitomanga, essa gelatina fosse pesar meu cabelo, tá? Mas não, ela não resseca em nada o cabelo, ó. Ela é assim, ó, transparentezinha. Ela não ressecou nada o meu cabelo. Eu usei ela direto, gente. Praticamente só usei ela no mês de julho pra finalizar o meu cabelo. Não senti ressecamento nenhum. Mas ela não é aquela gelatina que vai pesar o teu cabelo. Ela tem aqui um efeito de cola bem potente. E tem o mesmo cheirinho da máscara. Esse cheirinho fica no cabelo, gente. Sério. Eu adoro. Vou até passar aqui, ó, os cabelinhos. Eu gostei muito dela. De fato, ela define demais o meu cabelo. E eu aplico pouco produto porque eu gosto também de volume. Mas se eu pesar a mão na gelatina, ela controla muito o volume. Então, se você não curte volume, aplica um pouquinho mais dessa gelatina aqui, que você vai conseguir controlar bem o volume. E eu adorei o jeito que ela definiu o meu cabelo. E junto com esse creme de pentear aqui,
foi a perfeição, o Smash Hit. Falando agora de pele, se eu não me engano, eu falei com vocês sobre esse produtinho aqui da Salve, que é o creme retexturizador noturno, que foi lançamento da marca e eu adorei utilizar. O meu em julho, ele acabou, tá, gente? Eu acabei, usei tudinho. Inclusive, vai ter vídeo aqui no canal de produtos acabados, eu tô juntando aqui pra poder mostrar pra vocês e falar mais sobre cada um e se eu recompraria ou não. Mas então, ele acabou. E como ele não é, assim, um produto super barato, eu tava esperando virar o mês pra eu poder comprar e voltar a usar, porque eu adorei esse produto. Vi resultados ótimos na minha pele. Enquanto eu não comprava ele, eu fui usando essa vitamina C, que é o antioxidante hidratante para pele sensível da Salve. A minha pele, vocês sabem, é ultra sensível, eu sofro de rosácea, volta e meia aí às vezes eu tenho crise, mesmo controlando ela e cuidando bem da minha pele. E vitamina C é um negócio assim que, se for uma vitamina C, dependendo da formulação dela, pode deixar a minha pele sensibilizada, mas essa daqui não deixou nadinha. Ela tem a nanovitamina C a 10%, bisabolol e astaxantina. Gente, eu amei essa vitamina C, eu utilizei ela tanto de manhã quanto à noite, de manhã antes do protetor solar e à noite antes do meu hidratante reparador da Salve de sempre, que eu também uso. E eu gostei muito do efeito que ela dá, ela deixa a pele mais iluminada, mais viçosa, ajuda em relação às manchinhas na pele, eu gostei muito dela. Então, quando essa daqui acabar, eu acho que eu vou comprar outra e vou alternando aqui com esse creme aqui, que agora já virou mês, né? Então eu já comprei ele novamente. Mas então fica aí a dica, se você tem a pele muito sensível, já tentou utilizar a vitamina C e não conseguiu, essa daqui pra mim foi um Smash Hit. E lembrando a vocês, claro, que eu tenho cupom de desconto também lá no site da Salve, vai estar passando aqui pra vocês. Vocês garantem 10% de desconto nas compras acima de R$149. Vamos agora falar sobre maquiagem. Eu já adiantei aqui a minha sobrancelha, como sempre, para o vídeo não ficar muito longo. De primer de sombras, eu hoje vou fazer os olhos primeiro com vocês, e eu já apliquei aqui minha duplinha de BT Velvet, né, gente? Que vai ser sempre o Smash Hit aqui, porque vocês sabem, já falei isso em outros vídeos, é o único primer de sombras que consegue minimizar muito essa questão de quem tem pálpebra coberta sabe do que eu vou falar agora, é a questão dessa dobrinha aqui do nosso olho ficar dando ali uma oleosidade e ir derretendo a maquiagem ao longo do uso. Com esse primer de sombras aqui, eu misturo essas duas cores por causa da cor da minha pele, do tom da minha pele, tá? Mas de repente você nem precisa fazer essa misturinha. Aplico antes de vir com as sombras e esse produto, ele garante que vai durar muito mais a minha maquiagem. Então assim, ela até pode dar uma leve marcadinha aqui, mas gente, anos-luz de diferença em relação a utilizar qualquer outro corretivo normal aqui na região dos olhos. E o BT Velvet aguenta demais no meu olho. E falando de produtos para olhos, uma paletinha que foi um Smash Hit comigo, eu tava assim, namorando ela há séculos, e aí em julho eu testei ela com vocês, foi a paletinha Electric Purple da Contém 1 grama. Gente, essa paleta, ela é muito boa, eu gostei muito dela. Tem tons assim, com brilho, que são muito coringas, dá pra fazer diversos efeitos diferentes. Eu inclusive até usei essa sombra aqui como iluminador, na hora do iluminador eu vou mostrar pra vocês como que fica. E é uma ótima paleta, tanto pra você que gosta só de usar brilhinhos assim no seu dia a dia, eu inclusive usei muito ela no meu dia a dia só pra deixar um brilho, que vocês sabem que eu não consigo utilizar a maquiagem sem brilho, quanto nos dias que você quer uma maquiagem mais elaborada, é só você casar essa paleta com alguma outra paleta, que tem ali sombras mates, e cara, eu adorei ela porque ela é compacta, então dá pra colocar na bolsa, na necessaire, tem espelho, um espelho muito bom. Na minha opinião, essa paleta aqui vale muito a pena, Smash Hit. E em julho eu também usei demais a coleção cromática. Gente, isso aqui... Esses lápis aqui era tudo que a gente estava pedindo no mercado nacional e a gente não encontrava, sério. Na minha opinião, vale muito a pena. Eu comprei esses produtos, tá? Eu não recebi da marca, mas eu adorei. Que qualidade, assim, absurda. Eu gostei demais. Eu usei muito esses lápis aqui como delineador, sabe? Delineado gatinho. Na real, eu utilizei um delineador preto por baixo e apliquei eles por cima, porque eu acho que o efeito fica mais potencializado. E, gente, só elogios. Todo mundo me perguntava, ai, o que você tá usando nos olhos? Tá dando esse efeito? E eram essas lapiseiras aqui. E as sombras cromáticas também eu usei bastante. Eu tenho aqui a cor Elixir e a Miragem. Tenho mais uma outra cor que eu esqueci o nome agora, mas eu não comprei na época. Mas, gente, eu gostei muito dessas sombras aqui, vale muito a pena. Eu tô até considerando tirar
elas dessa embalagem aqui individual e colocar na minha paleta aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Quem lembra dessa paleta Madame Lua da Playboy, né? Nem existe mais essa paleta, ela não vende mais, saiu de linha. Mas como ela é uma paleta magnética, eu tirei algumas sombras aqui que estavam vencidas já e não tava mais pra utilizar. E aí, ó, eu coloquei as sombras da Statera, que também Smash Hit, gente. Eu adoro essas sombras aqui. Cara, uma qualidade muito boa. Eu não vejo a hora da Statera lançar tons de sombras coloridos pra eu montar minhas paletinhas coloridas, sabe? Que você pode personalizar a sua paleta. Então tem algumas cores aqui de outras sombras que eu tinha e eu coloquei aqui. E como essas da Contém um Grama também são magnéticas, elas saem aqui da embalagem, eu tô pensando em colocar aqui pra complementar essa minha paleta. Vou fazer então um lookinho hoje com esses lápis aqui. Vou utilizar algumas sombras também. Vou aproximar vocês aqui. Daí eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar a sombra da Statera, que é essa sombra aqui preta, ó, preto pretão, se eu não me engano o nome dela, é isso mesmo, preto pretão, e eu vou fazer a base do meu delineado com essa sombra pra depois aplicar os lápis da Contém um Grama. Eu usei bastante assim, mas também dá pra utilizar com um delineador líquido, delineador em gel, dá super pra utilizar também. Peguei aqui um pincelzinho assim, ó, chanfrado, e aí eu vou vir aqui na sombra e vou fazer o delineado da forma que eu já ensinei pra vocês aqui em outros vídeos, com os olhos relaxados. Eu vou vir aqui, ó, carimbando com o pincel. E eu faço aqui já, ó, os dois lados pra facilitar na simetria. E aí não tem problema se ficar um pouco borradinho, porque depois a gente vai consertar aqui, ó, com corretivo. Fiz aqui, ó, o delineado com a sombra. E agora eu vou pegar mais um pouquinho de sombra e daqui, ó, eu vou puxar. Deixa eu primeiro fazer um rascunho com a lapiseira de sobrancelha, que se a gente errar, aqui é mais fácil de apagar do que com a sombra preta, né? E aí, ó, eu vou subir com esse traço aqui pra cima. Fiz aqui um rascunho mais ou menos do que eu quero. E agora eu vou vir com a sombra preta, só pra quando a gente for aplicar o lápis, potencializar bem aqui a cor dele. Base pronta, agora nós vamos para os lápis. Eu vou pegar a cor Delírio e vou aplicar aqui, ó, por cima da sombra, dando batidinhas. E olha só que bonito que fica o efeito. Aí eu vou pegar a sombra Elixir e vou aplicar ela por cima, só nessa linha aqui, ó, só pra dar um efeito a mais. E aí nessa linha aqui de cima, eu vou utilizar a cor Metamorfose. Ai, essa cor aqui, gente, acho que é a minha favorita, sabe? É a que eu mais uso pra fazer delineado gatinho, essa aqui. E aí, pra gente fazer um degradê, eu vou pegar aqui a cor Miragem, um pincelzinho pequenininho, e vou colocar por cima, só aqui no iniciozinho, ó. Você pode parar por aqui? Pode. Eu não vou parar por aqui, certo? Porque eu adoro brilho. Eu vou pegar essa sombra aqui, ó, do meio da paleta da Contém um Grama, e vou aplicar ela aqui, ó, nesse iniciozinho. Ela pura, gente, ela fica assim, ó, mais um topper de brilho mesmo, ó. Então fica muito legal, porque conforme a gente vai mexendo assim o rosto, vai mostrando esse brilho esverdeado. E eu concentro ele mais aqui, ó, no iniciozinho do olho, que é a área que vai mais aparecer aqui do meu olho. A parte de cima do olho é isso. Agora eu vou colar aqui cílios postiços e já volto pra gente falar de pele. Tô de volta com a parte de cima dos olhos pronta. E aí tem um produtinho, gente, pra eu colocar cílios postiços, que eu tô amando. Pra mim foi um hit em julho, que é esse produtinho aqui. Ele é do kit Falscara, da Kiss New York. E eu tô amando usar ele pra poder conseguir colocar aqueles cílios postiços de tufinho na parte aqui, ó, abaixo dos cílios, sabe? Que fica mais natural. E principalmente quando eu tô utilizando delineado gatinho, eu gosto de fazer dessa forma pra não roubar espaço da minha pálpebra móvel, que eu já tenho pouquíssimo, né? Ele tem uma parte aqui, ó, que vem com a cola preta, que você aplica carimbando na parte, na raiz ali dos cílios. Aplica ali o cílio postiço em tufinho e depois você vem com o sil pra selar e tirar qualquer resíduo de cola. Dura uma eternidade aqui no meu olho, só quando eu vou remover a maquiagem mesmo que ele sai. Já hidratei aqui a minha pele com o hidratante reparador da Salve de sempre. E de base, gente, uma base que eu usei muito, inclusive pra testar. Nós vamos ter resenha completinha dessa base aqui no canal, vai ser um dos próximos vídeos que vai vir em seguida. E pra mim foi um hit, é a base Made in, a base tint da Melu. Eu acho que finalmente Dona Melu acertou na fórmula em relação ao meu gosto, tá, gente? Porque a grande maioria das bases da Melu e da Ruby Rose eu não curto muito, tá? Mas essa daqui, eu estou amando ela. É uma base muito fluida, muito levinha, tem uma cobertura de leve a média. Enfim, eu não vou falar muito sobre ela, não, porque na resenha vocês vão conferir mais detalhes, mas assim,
Smash Hit. Eu tô usando muito ela e vou continuar utilizando. Ela tá aí na faixa de 30 até 50 reais, eu já vi vendendo. Mas a minha eu comprei por 35 reais lá na Shopee, tá? Vou até deixar o link aqui pra vocês. Não sei se ainda tem, né, desse vendedor. Mas caso não tenha, dá uma pesquisadinha lá na Shopee, quem quiser comprar, vocês encontram ela mais barata, tá? Base aplicada de corretivo, tiveram 2 corretivos comigo que foram um hit agora em julho. O primeiro deles foi esse daqui que eu testei ele em julho, o da Bellas Garden. Que corretivo bom, gente. Claramente ele tem um público específico, que é pra você que gosta de uma cobertura mais natural, algo mais hidratante, mais leve, que não vai te dar tanta correção, mas vai te dar aquele ar de descansada, de iluminação aqui abaixo dos olhos. Iluminação que eu falo não de ser um tom claro, mas iluminação porque ele traz aquele viço pra pele, sabe? Não acumula demais nas linhas. Então, assim, pra mim foi um Smash Hit. No meu dia a dia eu tenho usado muito ele, ainda mais que a cor 1 tem ali um subtom mais rosado, que é ótimo, porque a grande maioria dos corretivos mais claros sempre tem aquele subtom amarelo, né? E outro corretivo que eu também utilizei bastante foi esse daqui, que é o corretivo vegano da Vizela. Eu já conhecia a forma desse corretivo. Eu recebi da Vizela os corretivos e as bases, alguns tons. E aí eu usei muito esse daqui na cor 2 quando eu queria corrigir mais a minha olheira, que ela é mais arroxeada aqui. Então eu vinha com ele nessa região e eu gostei muito do resultado. Eu gosto muito dessa fórmula de corretivo da Vizela. É um corretivo mais sequinho, então tem que hidratar mais ali, com um hidratante mais potente abaixo dos olhos. Mas quando eu aplico pouco produto de forma correta, não sinto que vinca demais ali nas linhas. Vou aplicar hoje ele aqui com vocês. E vocês veem que eu coloco, gente, os produtos sempre no dorso da minha mão para poder trabalhar as cerdas do pincel no produto. Vou pegar ele aqui, ó. E esse tom eu aplico ele só na região da minha olheira, que é mais pigmentada. E olhem a diferença, gente. Muito bom, né? De contorno, no mês de julho, eu deixei de lado o meu contorno em Chique da Contenho Grama pra utilizar esse daqui, que também é da Contenho Grama, mas é o Lip Mousse na cor Vintage. Gente, eu amo esse produto. Ele é muito multifuncional. Dá pra você utilizar nos lábios, como um blush, se você quiser um blush assim, mais frio, mais neutro. Como contorno, que foi a forma que eu mais uso e mais gosto. E eu gosto muito da durabilidade e da fórmula em si. Tava esgotado lá no site da Contenho Grama, mas eu sei que já voltou. Então, se você quiser adquirir, corre lá. Lembrando que eu tenho cupom de desconto e o meu cupom de desconto no site da Contenho Grama mudou, tá, gente? Vai estar passando aí pra vocês, agora tá mais curtinho, Camila15, Camila com K e 2 L's. Vocês garantem 15% de desconto nas compras acima de R$179, mais frete grátis. E além dessa cor aqui, eu também utilizei muito essa cor, que é a Profética. Essa daqui saiu de linha. Ai, Contenho Grama, se você estiver vendo esse vídeo, por favor, volta com essa cor, porque ela é muito linda, sabe, de blush. Mas vamos por partes. Vou utilizar esse tomzinho aqui como contorno. Essa fórmula, gente, ela é muito boa. E eu espero que eles voltem com todas as cores que tinham, porque eram cores mais diferentes, assim, do que a gente acha no mercado. E olha só como eu consigo tranquilamente usar ele aqui de contorno, porque ele tem um tom de marrom frio. Ele não é cinza, mas é um marrom bem frio. Então dá pra gente usar aqui, ó, contornando de forma mais natural o rosto. E dá pra utilizar de blush se você quiser um blush mais neutro. E a fórmula dele é, assim, muito fácil de você esfumar. De blush, como eu falei, eu utilizei muito esse daqui na cor Profética aqui, né? É uma cor que não tem mais nesse produto, mas ó, ele é um tom assim, meio vinho, mas você aplicando com pouca quantidade, ele fica um tom mais rosadinho, até nos lábios, gente, fica perfeito de usar ele, ó. Muito, muito bonito. E além desse blush aqui, eu utilizei também esse blush da Dylos, o Holo Blush, que foi um Smash Hit. O tanto que eu amei esse blush não está escrito. Sério, gente, ele é o blush perfeito pra você que gosta aí de blushes diferentes. Ele é um blush rosa frio com reflexos e brilhos lilás e azul. Cara, é a coisa mais linda. Olhem só como que ele fica perfeito! Se você não quiser utilizar iluminador, dá super pra utilizar só ele, porque ele tem esse reflexo azulado, meio lilás, maravilhoso. E a partícula de glitter dele é muito fininha. Não é aquele blush que tem o brilho com a partícula de glitter bem grande, bem grosseira, não. Ele deixa assim, ó, a pele... Gente, maravilhosa, tá? Se você gosta de maquiagens diferentonas, mais alternativas, vai curtir muito esse blush. A Dylos arrasou nesse lançamento. De iluminador, como eu falei, eu usei essa paletinha aqui da Contenho Grama. Esse tomzinho aqui, gente, eu gostei muito de usar ele como iluminador. Eu vou
vou usar aqui pra vocês verem como que fica. Lembrando que essa paleta, ela tem partículas de glitter mais aparentes, então fica um pouco mais aparente no rosto, tá? Mas assim, eu não me importo com isso. Olhem só. Ai, fica muito lindo. Mas de todas as cores dessa paleta, essa sombra aqui é que tem o brilho mais fininho, tá? Ai, gente, sério, eu sou suspeita pra falar. Fica muito perfeito. Pra selar a pele, um pó que eu usei bastante em julho, até pra testar e trazer uma opinião formada pra vocês, foi o pó da linha Made in da Melu. Esse aqui é o pó lilás. Gente, que pó bom. Sério, eu gostei muito dele. Ele é um pó que não estoura no flash. Claro que você não pode aplicar muita quantidade, né? Porque ele tem sílica na composição, mas não é um dos primeiros ingredientes. Ele é aquele pó lilás que não é tão lilás. O lilás, ele não é tão presente. Então, ele não vai mudar demais ali o subtom da sua make, sabe? É um pó bem fininho. Eu achei que ele ajuda bastante na durabilidade da make quando eu usei ele. E aí, antes de selar a pele, eu vou vir com uma esponjinha seca e limpa. E vou dar batidinhas só nas minhas linhas pra tirar qualquer acúmulo de produto. E essas esponjinhas aqui, ó, da SP Colors, elas estão sendo ótimas pra fazer esse acabamento. Então, pra mim, elas foram um hit também em julho. Vou vir com um pincel fofinho, pegar aqui o meu pó, tirar bem o excesso e venho aqui, ó, selando a minha pele. E eu testei esse pó pra tentar dar uma amenizada em bases que tem um subtom muito amarelado. E ele dá super certo, não tem o risco de ficar muito lilás a pele, sabe? Por ele ter esse toque de lilás sutil, ele faz certinho o papel de neutralizar um pouco do amarelado da pele. Aqui na parte abaixo dos olhos eu vou pegar a lapiseira da Contém um Grama na cor Epifania. Já apliquei aqui na linha d'água e vou borrar um pouquinho aqui entre a raiz dos cílios. Vou dar uma esfumadinha de leve nas bordinhas com o pincel de cerdas sintéticas mais preciso. Daí eu vou voltar com a paleta da Contém um Grama e vou voltar com esse tom aqui e vou reacender ele aqui, ó, no iniciozinho do olho. Eu adoro esse efeito. Se você não gosta, ele é totalmente opcional, tá? Não precisa fazer. De lábio, gente, em julho eu gostei muito de fazer aquele efeito de boca mais coreana, que as coreanas fazem, que é você intensificar no centro e ir esfumando assim pras bordinhas e depois aplicar um gloss. Eu gostei muito de fazer esse efeito. E tiveram dois produtos que foram hit pra fazer isso. O primeiro deles é esse batom aqui da Fenza. Ele é da linha Urban Edge. Esse daqui é na cor Asphalt Nair e ele é um tom bem escuro. Ele é mate, tá? Ele tem o acabamento bem sequinho, mas é aquele sequinho que a gente consegue esfumar. E olhem só, gente, perfeito. É um batom baratinho que eu recebi da marca tem um tempo já, mas aí eu achei essa função pra ele. Ele também puro nos lábios fica muito bonito. Inclusive é uma indicação pra quem curte batom escuro, mas não gosta de batom líquido mate. Esse daqui é mate, ele fica sequinho, mas tem aquela coisa de deslizar da bala que eu sei que muita gente prefere. E outro produto que foi um hit pra fazer esse efeito foi o lip tint da Balmy. É o Balmy Ink Tint, gente, sério. Eu já fui a louca dos lip tints. Tinha uma época que eu testava, assim, eu queria testar de todas as marcas. Esse daqui pra mim é o melhor de todos, tá? Ele é bem pigmentado, não tem aquele problema de você aplicar e não ficar uniforme, pelo contrário, ele fica bem uniforme. E ele tem essa cor aqui que é a Inkberry, que é um tom mais de vinho rosado, muito bonito. Ele tem a fórmula em gel, mas sério, ele é muito fácil de passar e muito pigmentado, olha só. Olha que lindo esse tom e ele é perfeito pra fazer esse efeito de manchadinho nos lábios. Vou usar aqui o batom da Fenza hoje pra fazer esse efeito. E aí eu gosto de pegar um pincel assim, ó, de precisão, de cerdas sintéticas. Vou pegar aqui o batom e vou aplicar só no centro, na linha aqui, ó, de dentro dos lábios. E aí, ó, eu dou assim umas batidinhas com os lábios. E agora eu venho com o pincel dando leves arrastadinhas pra cima, pra gente ir esfumando aqui esse batom. E aí, com o que sobra aqui, ó, no pincel, eu vou chegando até as bordas do meu lábio, porque se eu não aplicar aqui na borda, eu tenho a boca muito pálida, então eu não gosto do efeito que dá. E aqui na bordinha, ó, com o próprio dedo, eu venho esfumando. E olha só o efeito que dá. E eu gosto de colocar por cima um gloss, e aí um gloss que eu usei muito em julho pra casar com esse efeito, e pra mim ele é um smash hit, eu amo esse gloss. É o gloss da Shiglam dessa embalagem aqui. Esse aqui é o Glaze Daisy Lip Gloss na cor Grape Juice, que ele tem um tonzinho mais friozinho. E aí, pra não acabar aqui com o efeito que a gente criou, eu aplico ele dando batidinhas, ó, assim. E essa foi a make com os hits de julho. Eu estou apaixonada nesse olho. E os lábios, gente, fica muito bonito o efeito, né? Eu pelo menos gosto bastante. E aí, o que vocês acharam?
Bom, nem tudo são flores, então vamos agora pros flops de julho, porque sim, tivemos um flop. Eu juro que eu testei de todas as formas possíveis esse produto aqui, porque eu queria que ele tivesse ali o desempenho que a marca promete dele ter, mas comigo, gente, na minha experiência, não rolou. E eu tô falando dele, BT Vinil. Como vocês podem ver, eu comprei, tá? Eu não recebi, eu comprei duas cores, que é a Morgana e a Diana. Em relação às cores, não tenho o que falar, gente, são belíssimas. São cores super pigmentadas, você não tem o problema de passar e ficar manchando. Você consegue, com uma camada, ter uma ótima cobertura. Em relação a isso, olha esse tom, gente. Ah, e esse tom devia se chamar Camila, porque é muito eu. O Diana também é um tom de cereja muito perfeito. Em relação a isso, não tenho o que falar. Eu amei. O que me pegou nesse produto aqui, o que me deixou chateada de fato, porque a marca promete uma longa durabilidade, né? E em mim, a durabilidade foi muito baixa. Vamos lá, gente. Eu vejo muita gente reclamando que, ai, você vai comer alguma coisa, o batom sai no centro dos lábios. Pra mim, isso não é um problema, tá? Principalmente se eu for comer algo mais gorduroso, vai sair mesmo, gente. O óleo, ele derrete qualquer maquiagem. Aí não tem pra onde correr. Se o batom só sair aqui no centro, eu sou o tipo de pessoa que leva o batom na bolsa pra retocar. Então, eu retoco ele ali. Aí, no caso, a gente entra no quesito do batom deixar a gente fazer esse retoque, porque tem alguns batons que não deixam. E o fato do batom é borrar aqui nos cantinhos. Tem uns batons que eu já usei que eles borram muito, principalmente quando eu vou beber alguma coisa em copo, sabe? Tenho sempre que usar canudinho, tomar muito cuidado, senão ele acaba borrando aqui e é muito chato. Eu usei esse batom bonitinho, agitando como a marca fala que tem que agitar. Testei com o lábio hidratado, testei com o lábio mais ressecado. Inclusive a Bruna Tavares fez esse teste e mostrou, diz ela, é até melhor utilizar com batom com lábio ressecado, porque ele tem essa coisa mais hidratante na fórmula. Ele promete uma durabilidade até 16 horas. Gente, eu apliquei esse produto aqui e fui viver minha vida. Então, conforme eu fui falando e tudo mais, sem beber água, sem comer, sem nada, ele foi descascando e foi saindo aqui, ó. Nessa parte aqui de dentro da gente que é mais úmida, ele começou a sair e vindo aqui pra fora. Então, quando eu ficava assim, ó, com a boca fechada, eu conseguia ver que ele tava saindo. Aí eu já falei, nossa, gente, mas eu nem comi, nem bebi, ele já tá saindo dessa forma. Então, quando eu fui beber água até no canudinho, ele saía no canudinho, tá? Ele manchava bastante o canudo. Comi coisas leves, aí desandou, ele saiu bastante aqui no centro, mas como eu falei, né, é só aplicar novamente. Ele permite retoque, tá? Eu testei isso, ele permitiu o retoque, dava pra retocar tranquilamente. Só que a durabilidade dele ser tão baixa pro preço que eu paguei, pra mim foi um flop por causa disso, tá? Porque se a Bruna Tavares não prometesse toda essa durabilidade e o valor fosse mais baixo, eu nem ia reclamar disso, gente, porque como eu falei, eu sou o tipo de pessoa que leva o batom dentro da bolsa pra retocar. Só que, poxa, deu ali 2 horas de uso, eu sem beber água, sem comer, olhar pro espelho e ver que ele tava saindo aqui, ó, na parte de baixo, já descendo aqui pro centro do lábio, sem eu ter feito nada demais, eu achei que pro valor não compensa, tá? Eu não sei como que é o da Maybelline, eu nunca comprei, inclusive, o da Maybelline, por ser caro também, e por eu ver muita gente falando que ele não dura tanto. Eu prefiro utilizar da Maybelline o Super Stay Matte Ink, que comigo não tem esse problema, ele dura muito. Quando eu como algo mais gorduroso, ele sai um pouquinho no centro, mas como eu falei, eu retoco e vida que segue. Até então, é o batom que mais dura comigo, tá? Agora, esses daqui, as cores são lindas, eu vou usar sim, porque eu paguei caro por isso daqui. Eu vou utilizar, mas com essa consciência de que eu tenho que levar e ficar retocando toda hora, se eu quiser que os lábios fiquem bonitos, né? Mas, assim, é isso, pra mim flopou por causa disso. E esses foram os hits e flops de julho, eu espero muito que vocês tenham gostado. Comenta aqui pra mim, não esquece de comentar quais foram os produtos que irritaram, os que floparam com você, que eu quero muito saber a sua experiência e trocar aqui comentários e feedbacks. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like aqui pra mim, que me ajuda e muito. Inscreva-se aqui no canal se você ainda não for inscrito. E vai lá me seguir nas minhas redes sociais, @CamiDeMonk em todas elas. Lá tem alguns vídeos que são exclusivos, eu mostro os stories recebidos em primeira mão e sempre aviso por lá também quando sai vídeo novo no canal. Eu vou ficando por aqui, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!